Muito obrigado, senadora Sigur Gax. Quero inicialmente cumprimentar a senadora Ana Amélia pelo seu pronunciamento. Traz um tema importante para o debate dessa casa, necessidade do Brasil investir em saneamento como uma condição para melhorar a saúde da nossa população. Também um outro tema que é a regulamentação do direito de resposta. Mas eu quero, aqui na manhã dessa sexta-feira, fazer alguns comentários e algumas reflexões sobre algumas notícias desta semana, especialmente sobre o desempenho da economia brasileira e sobre a reunião convocada ontem pela presidenta Dilma, com 27 representantes dos maiores grupos econômicos do Brasil, buscando alternativas para a retomada do desenvolvimento econômico. Há alguns dias atrás, prestei muita atenção no pronunciamento da senadora Ana Amélia, onde demonstrava preocupação com o processo de desindustrialização do país, com o fato de que a participação da indústria nas exportações brasileiras vinha sendo reduzida percentualmente, o que traz alertas muito graves para a competitividade da economia nacional. E quero registrar, senadora Ana Amélia, senadora Aloysio Nunes, que uma das coisas que mais me impressionou nessa viagem ao exterior recente que fiz, tive a oportunidade de ir ao Fórum Mundial da Água e em seguida a Bruxelas e a Londres, dentro da articulação para a realização da Cúpula Mundial de Legisladores, que semana que vem quero me pronunciar especificamente sobre isso, mas a melhoria da imagem do Brasil e das conquistas, do reconhecimento do processo que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, de conseguir aliar crescimento econômico com redução da pobreza, redução das desigualdades sociais e de forma sustentável. Ou seja, sempre frisei nas minhas conversas que o Brasil conseguiu aliar desenvolvimento econômico e redução da pobreza com redução do desmatamento, que é um tema extremamente relevante. Ouço o senador Aloysio Nunes. Senador Hollenberg, eu, como disse Vossa Excelência, tive a oportunidade de fazer parte de uma delegação do Senado que compareceu ao Fórum Mundial da Água, realizado em Marsella, onde, aliás, Vossa Excelência teve um excelente desempenho. Vossa Excelência, no fórum, nas sessões do fórum relativas à legislação sobre águas, Vossa Excelência, em nome do Brasil, fez uma exposição a respeito da ligação íntima entre o tema da água e o temário da Conferência Rio+20, onde, aliás, ao qual, aliás, foi agregado o tema da água por iniciativa do Brasil. E eu gostaria apenas de observar para os nossos colegas algo que já comentamos pessoalmente, o fato de que, do ponto de vista da legislação sobre a água e do aparato institucional que nós construímos para garantir fornecimento de água, água limpa, múltiplos usos da água, gestão democrática dos recursos hídricos, a nossa legislação não fica nada a dever a nenhuma legislação do mundo. Nós estamos realmente no topo em matéria de eficiência, de transparência, de democratização. Apenas lamento que, em alguns itens absolutamente cruciais, a lei ainda esteja longe da realidade, ou a realidade longe da lei. Eu me refiro basicamente a dois aspectos. O primeiro é o saneamento básico, né, onde o Brasil fica muito a dever em matéria de extensão do serviço de saneamento básico à sua população. 50% dos domicílios não têm acesso à rede de esgoto. E a outra questão, me parece que também é crucial, é o atraso na constituição dos comitês de bacia, que estão muito desigualmente instalados no país, do ponto de vista territorial. Uma concentração muito grande em São Paulo, na Amazônia, que é a maior, digamos assim, o maior reservatório hídrico do país. Creio que não há
há pouquíssimos comitês de bacia, que são, como Vossa Excelência ressaltou na sua intervenção em Marcélia, o parlamento da água, né, onde reunidos consumidores individuais, industriais, agrícolas, governos, sociedade civil, se decide sobre a melhor maneira de utilizar os recursos hídricos para uma determinada bacia. E Vossa Excelência, na presidência da Comissão de Meio Ambiente, que é também de fiscalização, já assumiu o compromisso com a delegação da Agência Nacional de Águas, a ANA, de estabelecermos uma agenda de comum acordo com a ANA de cobrança, né, aos governos e ao setor privado na linha do cumprimento do que estabelece a nossa legislação. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Aloysio. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e peço autorização para que possam fazer parte do meu pronunciamento, mas quero registrar o exemplo dado pelo seu Estado, pelo Estado de São Paulo, que é a unidade da Federação Brasileira, onde tem os comitês de bacias hidrográficos mais organizados e mais atuantes e onde o trabalho de Vossa Excelência, seja como vice-governador do Estado, como político eminente daquele Estado, contribuiu para essa organização. E me chamou muita atenção, quero registrar aqui, o depoimento, tive oportunidade de fazer parte de uma mesa de debate com eles, do prefeito de Sorocaba, Vitor, em que mostrou que a cidade de Sorocaba, uma cidade com quase 600 mil habitantes, hoje tem 100% de oferta de água potável, 100% de saneamento, enfim, é uma cidade que é um exemplo, e muito em função da organização dos comitês de bacia hidrográfica. Mas eu dizia que me impressionou muito tanto o relato de membros do Parlamento Europeu, como do Parlamento inglês, como de ministros. Tive a oportunidade de me reunir com o comissário de Meio Ambiente da União Europeia, Potočnik, que esteve recentemente no Brasil, com o ministro do Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, Andrew Mitchell, e todos eles se mostraram realmente muito surpresos e muito interessados como a forma que o Brasil vem crescendo. O Brasil tem efetivamente se transformado num país de grande interesse mundial, e isso foi mais uma vez confirmado também numa reunião que tive a oportunidade de ter com o embaixador do Brasil no Reino Unido, Dr. Roberto Jaguaribe, e com o senhor Rubens Barbosa, que coincidentemente também estava lá, que foi embaixador do Brasil em Londres e foi embaixador do Brasil em Washington. Nesse sentido, eu quero registrar com alegria os dados que apresentados hoje pelos jornais, que apesar do Brasil ter tido um crescimento tímido, bastante tímido, no ano passado, de 2,7%, mas nós tivemos em fevereiro um desemprego de 5,7%, que é o menor índice para o mês de fevereiro desde 2003. Tivemos um salário médio de R$ 1.699, que é um aumento de 4,4% no último ano, também é o maior salário médio desse período, sendo que a construção civil, o aumento do salário médio foi de 13,4%, muito impactado pelo aumento do salário mínimo. O outro dado muito interessante e estimulante é que hoje, 54% da população brasileira já fazem parte da classe C, ou seja, nós somos um país de classe média, sendo que no último ano, 2.700.000 pessoas deixaram a condição de classe D e E para ingressar na classe C. Isso realmente são dados expressivos e que precisam ser incentivados no sentido de serem dados que possamos aprofundá-los e torná-los sustentáveis. Nesse sentido, eu quero registrar a importância da reunião realizada ontem pela Presidenta da República, Presidenta Dilma Rousseff, de reunir metade do Produto Interno Bruto brasileiro, os representantes dos maiores grupos econômicos brasileiros, para ouvir deles sugestões sobre o que o Brasil deve fazer para retomar o crescimento e para interromper esse processo de desindustrialização do país, esse processo de redução da participação
da indústria no produto interno bruto. Mas quero registrar que a foto daquele encontro demonstra uma característica da economia brasileira de ser uma economia extremamente concentrada, já que ali estavam 27 grupos econômicos que, segundo informa a imprensa hoje, respondem por ativos da ordem de 2,3 milhões de reais, quando nós temos um produto interno bruto de 4 trilhões e 100 milhões de reais, o que mostra uma profunda concentração da economia brasileira. Mas é claro que são atores que cumprem um papel importante, e, portanto, é muito importante ouvi-los sobre ações que podem ser empreendidas no âmbito do governo federal para que possamos estimular o desenvolvimento econômico do nosso país. E aí é claro que algo recorrente é a reivindicação de melhor infraestrutura para o país. Hoje, quando a gente se depara com os nossos aeroportos, com os portos, com as rodovias brasileiras, a gente percebe efetivamente que isso acaba contribuindo muito para agregar custo ao produto brasileiro em função da precariedade da infraestrutura nacional. Essa é uma questão que já é identificada há muito tempo e que precisamos ampliar a ação do governo, ampliar os investimentos do governo e do setor privado para que possamos efetivamente dotar o país de uma infraestrutura necessária para alavancar o desenvolvimento. A outra questão que sempre presente nos debates da necessidade de desenvolvimento da indústria brasileira é a necessidade de ampliarmos os investimentos em inovação tecnológica. E aí o Congresso deu demonstrações recentes de sensibilidade com essa questão, aprovamos aqui a Lei de Inovação Tecnológica, que amplia os instrumentos de interação entre o poder público e a iniciativa privada, entre as universidades e os institutos de pesquisa com o setor produtivo, mas nós ainda não conseguimos incutir no Brasil a cultura da inovação, um ambiente de inovação tecnológica. Portanto, eu entendo que nós precisamos rever a lei de inovação, quais são os gargalos que têm dificultado a produção de inovação no nosso país, e nesse sentido nós não podemos concordar com qualquer tipo de contingenciamento na área de ciência, tecnologia e inovação. Essa é uma questão fundamental, porque se nós não investirmos de forma muito significativa e de forma regular em inovação tecnológica, daqui a alguns anos nós estaremos fazendo o mesmo debate. Por que na composição da economia brasileira o setor primário ainda tem uma participação tão grande e o setor industrial uma participação menor? Apenas com investimentos significativos e regulares em inovação tecnológica, tanto pelo setor público como pelo setor privado, é que nós vamos conseguir modificar esse perfil da economia brasileira. E ouço com muita alegria o senador Capiberibe. Meu caro senador Rodrigo Hollenberg, meu companheiro de partido de lutas, é evidente que essa casa não concorda, eu acho que é unanimidade com o contingenciamento dos fundos, principalmente da ciência e tecnologia. Agora, me parece fundamental aproveitar essa oportunidade para explicar à sociedade brasileira por que se contingencia esses fundos. Qual a razão dessa economia forçada que o governo federal faz todos os anos, não é, para gerar o tal superávit primário? E falar da dívida pública, não é? Que essa dívida pública é que nos infelicita. Eu acho que a razão dos limites que nos são impostos está em função dessa dívida astronômica que hoje consome 47% de tudo que se arrecada no país vai para a manutenção, rolagem e serviço da dívida pública. E nós estamos longe dessa discussão aqui no Parlamento. Eu acho que a gente tem que trazer de volta para cá para tentar uma alternativa para isso. É verdade que há uma redução da taxa de juros, mas isso não significa um impacto, não vai recuperar o passado. Eu acho que essa dívida que nos infelicita, que dificulta e entrava o desenvolvimento do país,
tem que ser debatida por nós. Eu acho também uma outra questão que se coloca com precisão e a admiração que os países europeus têm por nós. O Brasil é uma potência ambiental e nós podemos diversificar a matriz econômica desse país. Nós precisamos diversificar a nossa economia, não podemos continuar na dependência das commodities. Eu acho que e os investimentos em ciência e tecnologias é o caminho para isso. Então, obrigado pela parte e parabéns pela sua... Primeiro, pela nossa representação nesse encontro e depois pelo relatório que Vossa Excelência nos apresenta desde ontem da tribuna do Senado. Muito obrigado, senador Capiberibe. Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Como sempre gosto de lembrar, o senador Capiberibe é o governador da sustentabilidade, que inovou no seu estado, impondo novos padrões de desenvolvimento e de transparência na gestão dos recursos públicos. Tem toda a nossa admiração, senador Capiberibe, e coloco esse como efetivo. O Brasil é um país que tem um potencial diferente em relação aos demais países do mundo. No que se refere à questão energética, por exemplo, o Brasil tem uma matriz energética extremamente diversificada, temos aí o pré-sal, temos um pré-sal verde, que é o potencial da agroenergia que o nosso país tem, temos um grande potencial hidrelétrico, potencial eólico, potencial de energia solar. Portanto, o Brasil precisa saber utilizar esses aspectos que se constituem num diferencial para o seu desenvolvimento. Mas ainda ontem discutimos sobre esse segundo acidente da Chevron e as repercussões ainda do primeiro acidente da Chevron. E eu dizia que para um país que tem uma expectativa de uma riqueza fantástica como essa do pré-sal, deve ser uma condição para que possamos ampliar os nossos investimentos nessa área, garantir total segurança na exploração dos recursos do pré-sal. E, ao mesmo tempo, um gesto de inteligência com o futuro do país, de aproveitar que parte significativa dos recursos utilizados com o pré-sal, que é uma fonte de origem fóssil, que tem prazo no tempo, porque o mundo trabalha, pressiona para a substituição por fontes alternativas, que parte substantiva desses recursos seja utilizada exatamente em pesquisa, em desenvolvimento científico e tecnológico para novas fontes de energia alternativa. Nesse sentido, eu incluiria como importante para o país, nessa agenda do desenvolvimento, a criação de instrumentos econômicos, instrumentos de incentivo, instrumentos de crédito para alguns setores da economia vinculados ao que estão se chamando nesse momento de economia verde, especialmente o setor de biomassa, setor de biocombustíveis, setor de biotecnologia. Um país com essa biodiversidade fantástica que é o Brasil não pode deixar de perceber nos investimentos em biotecnologia também uma área estratégica para o desenvolvimento de alimentos funcionais, da nutracêutica, de fármacos, enfim, de fitoterápicos, enfim, uma gama enorme de oportunidades que se abrem para o país. Portanto, gostaria de fazer esse registro aqui e dizer que entendo que esses são temas que o Senado precisa se debruçar, precisa aprofundar e dar uma contribuição, porque são temas de interesse do país, estão acima de qualquer divergência partidária, mas que uma união do Senado em torno desses temas pode contribuir para alavancar o desenvolvimento do país. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Obrigada.